As coisas não estavam tão boas para Maximilian, já que teve que escutar muitos desaforos do loirinho, aquele que falava que iria se enfurecer o quanto quisesse, ainda mais na presença da filha do duque maldito. O marido, irritado, colocava as mãos nos ombros de Maximilian, não queria que ela presenciasse tal cena. A ruivinha nem sequer teve tempo de reação, pois a resposta do marido foi imediata. Partiu com tudo para cima do cavaleiro que não tinha senso de obediência comum. Por isso, deu-lhe logo um chega para lá, para ver se o engraçadinho notava onde era seu devido lugar. Não bastando, Rifton segurou fortemente as vestes daquele homem, avisando a ele que, se ousasse falar novamente da senhora Calypse, as coisas iriam ferver. Mas não tinha nenhum problema. Richard não iria se calar nem mesmo diante do comandante. Tudo o que tinha passado devido à campanha do dragão tinha sido demais para ele e não estava mais disposto a aceitar desaforos. Enquanto o comandante escutava tudo com olhos arregalados, lá no fundo, Maximilian temia pela vida dos dois, enquanto o Mago Ruth apenas ficava ali dando uma certa companhia para a ruiva. Todos viam como a mão do comandante tremia. Ele apenas queria acabar com aquela confusão o mais rápido possível. Buscando uma calma que não costumava ter, apenas lançou Richard para longe. Avisou a ele que, se por acaso ousasse falar de novo daquela forma ofensiva ou se referir à sua esposa, ele iria simplesmente rasgá-lo da boca até a virilha. Claro, quando falou isso, demonstrou aquele olhar, aquele que todos sabiam muito bem o que significava. O cavaleiro desobediente, naquele momento, começou a suar e também quis limpar a sujeira do rosto. Todos os outros cavaleiros pediram a ele que ficasse calado. O comandante já tinha ido ao extremo várias vezes, mostrando que não estava para brincadeira. O homem apenas saiu dali segurando com firmeza o braço da ruivinha. Sem medir sua força, começou a puxá-la com bastante indelicadeza. Enquanto tudo acontecia, a esposa tentava acalmar o marido em mais uma tentativa falha de falar com ele. Até pediu a ele que esperasse, queria falar alguma coisa, mas parecia que ele estava nervoso demais para ouvi-la. Pronto, naquele momento a insegurança da nossa protagonista aflorou mais uma vez, ainda mais quando viu o pescoço e o rosto do marido com as veias saltadas. Não demorou muito e seus olhos começaram a lacrimejar, daí veio a palavra, perdoe-me. Assim que ele escutou aquelas palavras, ele olhou para ela demonstrando ainda mais dor. Rapidamente se lembrou de que aquela era sua amada e viu que ela estava totalmente indefesa. Por isso, respirou fundo e disse a ela que não deveria pedir perdão. Na verdade, ele é quem merecia dizer aquelas palavras. Até porque foi ela que teve que aguentar a insubordinação do subordinado dele. As palavras seguintes foram ele dizendo que jurava para ela que queria garantir pessoalmente que nunca mais algo assim voltaria a acontecer. Por isso pediu a ela que, por favor, não chorasse mais na frente dele. Falando isso, colocou a mão no rosto dela, tentando ver se conseguia pará-la de chorar, nem que fosse só um pouquinho. Porém, na memória dela vinha sempre aquele olhar, aquele que a fazia se sentir um nada. Agora notava que deveria permanecer firme, mesmo diante de tantas pessoas que demonstravam ódio profundamente. Mesmo assim, aquilo era demais para ela. Sempre vinha acompanhado de palavras ofensivas depois que era lançado aquele tipo de olhar. Se lembrando de tudo o que passou, ela apenas procurou refúgio nos braços do marido, e enquanto estava nos braços dele, pensava, isso não teria acontecido se ela fosse uma dama adequada, digna de estar ao lado dele. Se ele tivesse casado com a princesa Agnes, teria ordenado ainda mais respeito. No entanto, ele preferiu ela, que, em seu modo de ver, não era ninguém. Passado um tempo, eles já estavam novamente em seus aposentos. Mesmo assim, os olhos da protagonista estavam nitidamente inchados e avermelhados de tanto chorar. Apesar de o marido insistir para que ela ficasse calma, parecia que não estava conseguindo. Ela dizia que estava tudo bem, mas seus olhos diziam outra coisa. Ela garantia que eles ficariam normais assim, que colocasse compressas neles. Ela sabia que toda aquela situação era muito humilhante. Queria apenas que a terra se abrisse para que a engolisse por inteiro. Depois se lembrou de que do lado de fora, os empregados estavam esperando a presença do senhor do castelo. Ela dizia a ele que deveria ir ver o que os empregados tanto queriam com o Lorde. Tentando empurrá-lo, falava que não deveria mesmo se preocupar com ela. Ele, no entanto, segurou a mão dela e perguntou como não iria se preocupar se ela era a coisa mais importante do mundo para ele. Depois garantiu para ela que Richard nunca mais iria desrespeitá-la. Mas esse não era o objetivo de Maximilian. Ela falava que ele não deveria ficar se preocupando no lugar dela. Na sequência, fez com que ele garantisse que nada iria acontecer com o cavaleiro desobediente. Não tendo outra saída, o marido apaixonado apenas beijou a palma da mão da esposa, garantindo que iria escutá-la. Mesmo assim, nunca mais deixaria que nem aquele cavaleiro ou qualquer outra pessoa menosprezasse a esposa dele novamente. Também pediu a ela que, mesmo se estivesse muito brava, não deveria proferir palavras tão felinas em relação a si mesma. Naquele momento, ela até pensou em dizer mais alguma coisa, mas ouviu a porta bater novamente. Alguém estava realmente precisando falar com urgência com o Lorde. Por isso, ela pediu a ele que fosse rapidamente verificar o que estava acontecendo. Enquanto ele estava partindo, garantiu que rapidamente voltaria, enquanto ela dizia que ele poderia gastar o tempo que fosse necessário para resolver todos os problemas.
Enquanto ela segurava seu próprio braço, se lembrava das palavras dele, dizendo a ela que, mesmo se estivesse muito zangada, não deveria falar mal de si mesma. Foi quando ela se colocou no lugar da princesa Agnes. Pensava que, se ela realmente fosse uma nobre digna, jamais teria falado tais coisas a respeito de si mesma. Pelo contrário, falaria para o marido para que fizesse o cavaleiro se arrepender amargamente da vergonha que tinha feito ela passar. Mas não era assim que ela se sentia. Maximilian sabia que o marido ainda não tinha notado todas aquelas tentativas inúteis dela para parecer uma dama. Claro, ela achava que um dia ele perceberia que ela não passava de uma farsa. Nesse dia, tudo o que ela fez até agora não seria o suficiente. Ela novamente seria a vergonha não só da casa do pai, mas também do marido. Depois de tudo, ela estava disposta a dar um tempo para tudo, e era por isso que o quarto dela agora se encontrava vazio. Ela simplesmente saiu rapidamente, causando até mesmo susto nos empregados que estavam do lado de fora fazendo a manutenção. Ela corria rápido sobre os degraus das escadas, achando que era uma covarde que não deveria jamais ter duvidado das palavras do marido. Mesmo assim, ela procurava desesperadamente um lugar onde pudesse deixar todos esses pensamentos de lado e talvez se distrair um pouco. À sua frente estava lá a grande porta da biblioteca. Aquele era o lugar que sempre aconchegou os pensamentos de Maximilian. Colocou a mão na porta e decidiu entrar. A empolgação era tanta que colocou mais força do que o suficiente e entrou de repente. Em sua frente lá estava o mago Ruth, escrevendo alguma coisa. Daquela vez, Maximilian conseguiu dar um baita susto no mago Ruth. Com os olhos arregalados, ele afirmava para ela que quase sua alma sai do corpo. Falou que não esperava que ela viesse à biblioteca naquele dia assim tão rápido. Porém, a ruiva apenas observou a reação do mago. Achou estranho o que tinha acontecido. Não tinha feito nada, apenas ficou agitada e havia corrido para aquele local apenas por impulso. Agora estava ali olhando para o mago, que apenas pedia a ela que se sentasse um pouco. Vê-la em pé e aflita daquela forma deixava-o totalmente desconfortável. Por isso, logo se sentou seguindo o que ele falava. Disse a ela que até considerou chamá-la depois que ela foi embora do campo de treinamento mais cedo, mas assim que viu o olhar sanguinário do comandante, decidiu deixar de lado talvez para um próximo momento, assim que ele se acalmasse. Maximilian tinha uma mania. Sempre que estava nervosa, começava a dedilhar uma mão na outra, e naquele momento não era diferente. Enquanto escutava Ruth falar sobre as coisas, ela ainda começava a brincar com as mãos, e de repente perguntou a ele sobre Richard, se ele estava por acaso ferido. O mago não entendeu a pergunta e nem porque ela estava tão preocupada assim com o cavaleiro mal educado. Também não precisaria se preocupar, até porque ele apenas levou um incentivo do comandante para deixar de ser insolente. Também disse que todos os outros cavaleiros, em algum momento da vida, já tinham levado um outro incentivo do comandante. Deixou claro que o comandante poderia não ter se segurado e causado ferimentos de grandes proporções, mas não era o caso. Ninguém conseguiria levar um soco diretamente no rosto do comandante se ele estivesse realmente levando aquilo a sério. Deixou claro que nenhum dos cavaleiros ou outras pessoas que estivessem naquele momento conseguiriam, na verdade, conter uma intenção assassina do comandante caso ele viesse a ter uma luta séria. Era por isso que ele não estava querendo machucar Richard, e sim educá-lo. O comandante, mesmo estando muito irritado, se segurou pelo apreço que teve pelos seus cavaleiros. Em seguida, falou para Maximilian que o perdoasse por mais cedo. Agora sabia que nunca deveria tê-la levado sem informar os cavaleiros de antemão e nem sem conseguir a autorização de todos eles. Tinha feito isso apenas pois achou que eles já tinham se aberto totalmente para ela e por isso assumiu que tudo ficaria bem. Na verdade, colocando a mão na cabeça, dizia que por um momento ele foi descuidado. Sendo quem era, a ruiva pediu ao mago que não se desculpasse. Levantou a mão e mais uma vez estava disposta a pedir desculpas. Logo em seguida, se arrependeu e pensou que não era assim que uma dama digna, como a princesa Agnes, faria. Disfarçando, falou que ele não precisaria se preocupar. Ela sabia muito bem o que os cavaleiros sentiam a respeito dela e isso, de certa forma, não a incomodava nem um pouco. Também não quis entrar em detalhes. Independente disso, o mago Ruth disse que, apesar de sentirem o que quer que fosse, todos os cavaleiros, inclusive Richard, deveriam tê-la tratado com o máximo de respeito, já que estavam na frente da senhora Calypse. Deixou claro que os outros cavaleiros pareciam mesmo estar todos de acordo. A bronca ali foi simplesmente com Richard, até porque este tinha um apreço muito grande pela princesa Agnes, e o seu respeito e lealdade eram da família real. Depois disso, passou por muitas coisas juntamente com o comandante na campanha do dragão, e foi por isso que ele lançou aquele olhar gélido na direção daquela senhora. Contudo, Maximilian também deveria saber que era verdade que o que aconteceu na campanha não era, de fato, culpa dela, até porque seria algo bastante injusto querer que ela assumisse a culpa por um dragão enorme aparecer no continente. Tentava fazer com que aquela senhora notasse o bom coração que Richard carregava no peito
E foi por isso que foi tão difícil para ele aceitar que o comandante dele não ficava bravo diante de tanta injustiça. Porém, o mago estava otimista, achando que quando Richard percebesse que a culpa não era de Maximilian, ele iria se arrepender. Também comentou que o comandante costumava desafiar os cavaleiros. Também gostava que todos eles tivessem opiniões firmes. Apesar de ele ser o comandante, todos tinham liberdade para falar abertamente com ele, por isso ele escolheu a dedo seus cavaleiros. Entre eles existiam apenas os mais habilidosos e mais leais. E era por esse fato que Richard era o mais sincero deles. Não era justo esperar que ele guardasse sequer uma mágoa caso algum dia ele realmente se tornasse amigo da senhora do castelo. E isso seria de verdade. Depois, Ruth colocou a mão no queixo. Parecia estar tendo uma outra ideia. Falava para ela que tudo aconteceu quando o Lorde do Castelo recusou a mão da princesa Agnes em casamento. Até ele viu que a ideia do mago Rush de contar sobre a recusa do comandante no casamento não foi lá grande coisa. Até porque agora a Ruiva estava toda tristinha. E todas as vezes que essas coisas acontecem, Maximilian sente-se um nada. E mesmo assim, o mago sem noção continuava dizendo que a lealdade de Richard sempre foi pela família real, muito profunda, mais do que qualquer outro cavaleiro da Reign-Dragon. Aquele parecia, de fato, ter mais proximidade com a família real e a princesa Agnes. E foi exatamente por isso. Quando Sir Riften recusou a princesa indicada para ele, foi uma ofensa muito grande. O próprio cavaleiro já tinha jurado à princesa Agnes que sempre iria ficar ao lado dela. Era um juramento de um cavaleiro e não poderia voltar atrás. Falando assim, fazia com que a Ruiva entendesse, mas não entendia o fato de o marido não ter aceitado se casar com a princesa. Apesar de sem noção, o mago era franco e falou o que todos na ordem achavam, que eles iriam acabar se casando, já que a proximidade deles era realmente verdadeira e também com a conexão no campo de batalha ser tão profunda. Todos achavam que dali surgiria uma grande paixão, já que, na visão dos cavaleiros, os dois formavam um par perfeito. E era por isso que todos pensavam que ele anunciaria o noivado rapidamente assim que a campanha terminasse. No entanto, não foi o que aconteceu. Foi exatamente o contrário. Assim que a oferta foi feita para ele, a recusa veio quase imediata. Falou que parecia difícil acreditar. Depois notou que tinha falado demais e deixado a Ruiva constrangida. Meio tarde, já pediu desculpas a ela. A Ruiva estava visivelmente chateada, até porque estava com a mão fechada próximo ao peito, e até falou não precisaria mais se desculpar. Tudo o que deveria ter dito já foi dito. Na verdade, isso até ajudou para que ela pudesse entender os reais sentimentos dos cavaleiros, inclusive o cavaleiro Richard. Mesmo falando daquela forma, os lábios dela ainda estavam cerrados. Apesar de entender tudo, ela sentiu uma certa mágoa. Porém, continuou falando, não iria mais procurar os cavaleiros, até porque não queria mais causar esse tipo de conflito. O mago, de certa forma, não concordava. Também disse que o vínculo compartilhado por todos os cavaleiros da Reign-Dragon sempre foi mais forte e não era isso que iria abalá-lo. Por isso, ela poderia ir praticar quantas vezes quisesse. Deixou claro que era apenas Richard que teve um comportamento feio. Agiu de cabeça quente por um breve momento. Mesmo assim, ela poderia se fartar à vontade. Os cavaleiros eram muitos e tinham várias cobaias que eles poderiam usar com certeza. Sendo assim, ela respirou profundamente. Também pediu a ela que continuasse estudando. Dessa forma, quando fosse treinar com suas cobaias, ela conseguiria passar um pouco mais de segurança a todos eles. Ela achou que talvez os outros cavaleiros gostassem, nem que fosse um pouquinho, dela, mas agora que o Mago Ruth tinha dado com a língua nos dentes, ela sabia mais ou menos o que esperar de todos eles. Agora já sabia que não era totalmente por ela, e sim pela rejeição do comandante deles ao casamento com a princesa. Mesmo sabendo da verdade, não deixava de ser um incômodo. E talvez, por causa dela, o marido tivesse conseguido a ira da família real, até mesmo a hostilidade de alguns dos seus próprios cavaleiros. Até mesmo porque recusou-se a casar e abandonou a ideia de se tornar membro da família real apenas para ficar com a filha de um duque maldito. Assim, continuava pensando, será que o orgulho dos cavaleiros iria continuar? E será que eles iriam tolerar ter que servir a uma bastarda ao invés de uma princesa? De fato, era assim que ela se sentia, até mesmo porque a rejeição vinha do próprio pai, que deixava claro constantemente que ela era uma filha indesejada. Agora também os cavaleiros tinham o mesmo desprezo por ela. Isso fez com que a Ruiva se calasse, ficando cabisbaixa diante do Mago Ruth, que também não sabia o que fazer, até porque tinha falado demais, e agora ficava difícil dizer alguma coisa que não parecesse só uma desculpa. Mas a Ruiva sabia ao certo se cuidar sozinha, e pronunciou algumas palavras dizendo que gostaria de aprender magia. Talvez com a magia dele, ele pudesse consertar aquilo. Isso parecia muito estranho, por isso ele olhou para ela meio assustado, querendo saber de que estrago ela estava se referindo, até porque, observando, notava que ela era perfeitamente inteira, saudável e uma bela jovem. O
O que mais gostaria de ter? Enquanto ele observava, notava que ele não entendia o que ela tinha dito. Por isso resolveu ser mais clara. O que a incomodava verdadeiramente era a forma com que ela se comunicava e formulava as frases. E era isso que a deixava bastante inquieta. Pensava que era como se alguma coisa a deixasse com um aspecto de inferioridade. Sendo assim, ele se pronunciou também. Dizia que muitos dos magos estavam mesmo pesquisando novas runas para tratar algumas condições adversas, assim como na falta de percepção da fala, surdez ou talvez alguma outra pequena deficiência causada pelo corpo ou rejeição devido à alta magia. Também falou que nem tinha como provar com efetividade tratamentos com curas definitivas, mas talvez existissem algumas ferramentas e pequenos feitiços que amenizassem algumas dessas coisas que ele havia citado antes. Também tinha o fato de que, mesmo se colocasse todo o seu esforço para criar uma cura, mesmo assim poderia levar décadas. Com isso, logo ela lançou um olhar na direção dele, olhou fixamente para depois simplesmente baixar a cabeça, dizendo que entendia. Ainda daquela forma, falou que talvez fosse mesmo o caso. Mesmo assim, resolveu perguntar. Era uma certa forma de garantia. Dado ao fracasso de sua pergunta, fechou os olhos e começou a pensar. Tudo isso realmente era bastante constrangedor. E mais uma vez colocou a mão em cima do vestido. Tentou amenizar a situação dizendo para o mago Ruth que não se preocupasse. Era só uma ideia banal que passou rapidamente por sua cabeça. Levantando-se rápido para sair daquela situação embaraçosa, falou que iria embora. Também tinha o fato de que o marido voltaria rápido. Mesmo sendo meio lento, o mago Ruth notou que a senhora do castelo estava bastante cabisbaixa e triste. Sendo assim, pediu a ela que esperasse por um breve momento. Foi assim que falou que a conversa dos dois ainda não tinha acabado, o que a fazia se sentir no direito de deixá-lo assim. Os dois eram amigos e, com certeza, ele iria pesquisar uma forma de ajudar. E é claro, seria bastante desconfortável falar com alguém que já estivesse de pé, por isso pediu a ela, fazendo sinais, que se sentasse. Também pediu para que enquanto estivesse falando, ela de forma alguma o interrompesse. Foi então que notou que, sem querer, acabou chateando-o. Avisou que não tinha feito nada na intenção de vê-lo magoado. Simplesmente, ele ignorou esse fato e falou que, se os dois se sentassem e pensassem, poderiam chegar a alguma solução juntos. Já que era assim, ela acabou se sentando novamente para ouvi-lo. Mesmo assim, não conseguia não ficar tão constrangida. Mas vendo que o mago fechava os olhos e parecia estar procurando em seus pensamentos alguma forma para dizer algumas palavras de conforto, ela se acalmou e esperou, até que rapidamente ele falou. Quis saber se ela já tentou resolver o seu probleminha sozinha. Depois daquela pergunta absurda, ela olhou para ele. Agora sim, ela estava raivosa. Ele tinha tocado na ferida dela. O quê? Você acha que eu falo assim porque eu quero? Essas foram as palavras dela, irritada porque o mago parecia não entender a urgência que ela tinha em falar corretamente. Mais que depressa, Ruth mostrou que não era isso que ele quis dizer. Nunca teve a intenção de ofendê-la. Falava que certos hábitos eram difíceis de serem resolvidos de um momento para o outro. E sim, que com o treinamento certo ela poderia, aos poucos, ir controlando a respiração e a habilidade de formar frases. Mais uma vez, um gatilho foi acionado na mente de Maximilian. Ela dizia, brava, que já tinha tido todo tipo de treinamento quando era criança para melhorar a fala e tudo, absolutamente tudo, tinha sido inútil. Ela apenas se acalmou e ficou em um misto de vergonha e raiva quando o mago perguntou a ela que tipo de treinamento ela recebeu na juventude. Certamente aquelas não eram memórias fáceis de serem resgatadas. Ela sabia que aquilo lhe tinha custado suor e lágrimas de sangue. Suando e bastante constrangida, ela dizia que eram poemas que o pai gentilmente fazia com que ela repetisse até chegar a um ponto de exaustão abominável. Falava que lia as escrituras em voz alta e também literatura romênia. Isso era esquisito. O mago queria saber em que recitar textos arcaicos poderia ajudar alguém que tinha dificuldades com o dialeto de rotina. Seria muito melhor se tivesse praticado conversas do dia a dia. Quanto mais ele falava, mais avermelhada e constrangida Maximilian ficava. Como poderia dizer que tinha sido ajudada com bengalas, pontapés e alguns outros tipos de incentivos nada convencionais vindos do pai, das babás ou de quem quer que seja? E agora estava ali, ouvindo algo tão simples que parecia uma ótima ideia. Porque lá no passado, no castelo onde morou, não tiveram essa ideia tão simples. Ela se lembrava de quando tinha que correr para debaixo das árvores, no escuro, para tentar por horas e horas ler e recitar aquelas coisas em voz alta. Sempre ia para um lugar deserto, pois tinha vergonha do que as pessoas poderiam dizer se a ouvissem falando em voz alta. Já tinha tentado de tudo, mas simplesmente a sua coordenação motora linguística se recusava a cooperar. Não havia o que ela pudesse fazer, e também achava difícil que Ruth pudesse ajudá-la. No entanto, o mago falou que era bem o contrário. Aquela senhora deveria lembrar-se de quando chegou e se comparar com o momento atual. De fato, ela tinha melhorado muito. Depois que ela ouviu falar isso, parece que na cabeça dela um nó começou a se formar. Era como se ele tivesse, de certa forma, alguma razão.
Ela realmente tinha mudado, mas até aquele momento não era algo perceptível para ela. Ruth continuava dizendo que, exceto quando ela estava extremamente constrangida ou nervosa, ela tinha se expressado muito bem e com ótima facilidade. Isso fez com que a garota se acalmasse e se sentasse. A ruiva até pensou que talvez tivesse melhorado mesmo, já que Ruth estava falando. Ela se lembrou de quando foi apresentada ao território de Anatol. Lembrou das palavras do marido dizendo que aquela era a terra sagrada onde ele fez de tudo para preservar. Também se lembrou da empregada pessoal dela se apresentando e dizendo que, daquele momento em diante, ela serviria Maximilian como se fosse uma rainha. Lembrou-se de quando conseguiu dar ordens para os cavaleiros e até mesmo se irritou com um deles em um momento ou outro. Achou interessante a lembrança de quando contou as histórias do passado de Ruth para aquelas crianças que queriam tanto saber sobre serem os futuros cavaleiros de Anatol. Também tinha as conversas cheias de entusiasmo que ela tinha com o marido. Claro, todas elas terminavam do mesmo jeito, mas de certa forma, ela realmente tinha evoluído e agora achava tudo o máximo. Ela estava motivada a nunca mais duvidar de si mesma. Sabendo que ele estava certo, levou a mão à boca. Ela estava quase pasma. Nunca tinha parado para observar, apenas reclamava por achar que não estava boa o suficiente. Mas agora, em algum ponto, falar se tornara menos desafiador para ela, e isso era verdade. Agora vinha uma certa esperança. Será que ela era capaz de mudar? Pensava que, se praticasse repetidamente como havia feito com a magia, talvez fosse capaz de se curar sozinha. Mas foi interrompida, já que o mago precisava falar com ela, e viu que ela estava meio dispersa. Ainda sentada, ela falou com ele. Você disse que minha fala poderia melhorar com prática, não foi? Como posso fazer isso? Ele falava que sugeriria tentar conversar em um clima confortável o quanto pudesse. Como dizem, a prática leva à perfeição, mas ela deveria dar o melhor para manter a compostura. Falava que, pelas observações dele, ela costumava falar mais rápido quando estava agitada, e isso piorava a forma de ser compreendida. E não era apenas isso. Achava que deveria tomar o próprio tempo para articular as próprias palavras, e assim falar devagar era o objetivo para melhorar a repetição. Supunha que poderia considerar aquilo como uma maneira de manter a compostura também. Se ela falasse devagar e completasse as frases inteiras, mesmo que demorasse um pouco mais, ela seria melhor vista por todos. Pelo menos era o que ela achava que o mago estava dizendo. Dizia ter entendido e iria fazer o possível para tentar formar as frases antes de pronunciar. O mago estava satisfeito. Porém, duvidava mesmo que aquela garota conseguisse manter essa calma que ela estava dizendo manter. Apesar de ela ter dito para Ruth que conseguiria, ela mesma estava duvidando de si, pois às vezes ficava irritada ou constrangida do nada. Mesmo assim, o mago a incentivava a continuar praticando. Ele iria continuar pesquisando algumas técnicas que talvez pudessem surgir enquanto ela ainda estava praticando, e se por acaso encontrasse, iria usá-la como cobaia. Apesar de estar sorrindo, Maximilian estava meio nervosa, já que todas as vezes que o mago Ruth usava alguém como cobaia, o marido ficava extremamente irritado. Mesmo assim, não poderia deixar que, com a primavera chegando e as pessoas cruzando a montanha para visitar Anatol, as pessoas rissem de Riftan por causa das falas mal pronunciadas dela. Se qualquer um deles menosprezasse o marido por causa dela, para ela seria o fim. Por isso estava disposta a praticar, custasse o que custar. Não demorou muito e o dia seguinte logo chegou. Diante dela estava um jovem tremendo com a mão enfaixada. Ela via que era claro que aquela pessoa estava bastante desconfortável. O cozinheiro falava que aquele jovem desastrado havia queimado a mão. Segurou a panela de ferro vermelha de quente pelo cabo. O menino se justificava dizendo que achava que vermelho era a cor da panela. Enquanto isso, Ruth cochichava no ouvido de Maximilian que aquela era uma ótima oportunidade para usar aquela pessoa como cobaia. Afinal de contas, era só isso que ele pensava, em usar as pessoas. Agora ela também estava se sentindo um pouco como ele. Sendo assim, ela se aproximou do jovem e perguntou a ele se ele realmente tinha machucado a mão naquela manhã. Se fosse isso e ele não se importasse, ela daria uma breve olhada. Sem ter outra opção, já que ela era a senhora do castelo, o rapaz desenfaixou a mão e mostrou sua vermelhidão. Apesar de ficar bastante assustada e preocupada, ela tentou não demonstrar, já que tinha prometido para o mago que iria se comportar. Achava que a pele toda do garoto estava avermelhada e isso poderia ficar pior. Fazendo da mesma forma com que o mago havia explicado para ela, colocou a mão do jovem entre suas próprias mãos e começou a emitir mana. O rapaz tentava conversar com ela. Ela pediu a ele que ficasse em silêncio por um breve momento, já que precisava se concentrar, pois ainda não era tão apta naquele ato de cura. Ela falava para si mesma que não havia motivos para ficar nervosa. Era como Ruth estava dizendo. Todas aquelas pessoas eram cobaias e não existiam efeitos colaterais para a magia de cura. Pelo menos era o que o mago havia dito. Ela só precisava deixar a magia fluir de acordo com a fórmula, do mesmo jeito que ativou aquelas runas mágicas. Com isso, fechou os olhos e a magia começou.
Não demorou muito e a mão do jovem desastrado já estava revigorada. Todos naquela cozinha viam a habilidade da senhora do castelo melhorando a cada dia que passava. O jovem ficou avermelhado de tanta satisfação. O que era um medo no começo agora estava transformado em admiração plena. Falava para aquela senhora que não tinha doído nadinha e até agradeceu a ela. Na verdade, Maximilian estava muito mais surpreendida do que qualquer um ali. Ela realmente tinha conseguido usar a cura pela primeira vez. Olhava para Ruth e dizia que tinha mesmo conseguido. Ele falava que era um bom trabalho. Aquela sim, foi uma excepcional primeira tentativa, mas não deveriam parar ali. Deveriam procurar mais feridos para usarem como experimento. A ruiva estava satisfeita demais. Por isso iria relevar. Só daquela vez, as palavras que o mago dizia. Mas, é claro, Ruth não ficou calado. Ele perguntou se tinha alguém ali disposto a se voluntariar para que a senhora do castelo pudesse curar, para evitar a fúria do marido dela quando descobrisse que ninguém quis ajudar por livre e espontânea vontade. Não demorou muito e vários cavaleiros começaram a entrar e pedir licença para aquela senhora. Um deles pediu desculpas por ter sido indelicado no dia anterior. Falava que estavam cegos para o fato de que ela era tão habilidosa. A ruiva meio que sabia o que tinha acontecido. Depois daquele mal-entendido, o marido tinha feito todos os cavaleiros treinarem até a exaustão. E, de certa forma, todos eles tinham alguma coisa para ser curada. O primeiro foi Rebaron, dizia que parecia que ele tinha se machucado enquanto dormia. Por isso pedia a ela que, se não fosse incômodo, se ela poderia dar uma olhadinha na ferida dele. Surpreendentemente, Rebaron teve a coragem de mostrar um arranhãozinho minúsculo na palma da mão.